Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10. Tudo bem? No programa de hoje eu vou fazer uma revelação bombástica e que pode abalar profundamente a imagem que vocês têm de mim. Eu já usei pochete. Eu já usei pochete. Vamos contar essa história. Vamos. Pois é, eu já usei pochete. Nossa, e daí? E daí que isso é algo que compromete a sua história, né? Sua trajetória pessoal, profissional, estética. Tô brincando com essa história porque ontem à noite eu recebi um vídeo, tá até no meu blog, e nós vamos mostrar um pedacinho já, um pedacinho bem curtinho dele, que se alguém quiser ver o vídeo integral, vai lá no meu blog, tá? Mas qual é que é o seu blog? Blog do Flávio Gomes. Coloca no Google. Se você colocar blog do Flávio Gomes, é bem provável que a primeira coisa que apareça na lista seja o blog do Flávio Gomes. Veja só que incrível que é o meu blog. Muito bem. Esse vídeo, vocês estão vendo aí agora, tá vendo? Esses 3 segundos, são 3 segundos. Tiaguinho, por favor, repita. Repita em câmera lenta, se for possível. Eu nem sei se tecnicamente dá para você fazer isso, mas repete aí. Muito bem, você está vendo aí descendo as escadas, atrás do Schumacher, um cara com uma pochete enorme, sou eu. Pois é, essa pochete é o seguinte... Não, claro que eu não vou contar a história da pochete, mas só estou contando por que essa história veio à tona ontem, porque me mandaram esse vídeo. Um blogueiro, alguém que segue a gente aqui, que segue o meu blog, Zempa é o nome que ele utiliza, né, o nickname. Ele falou, olha, mano, olha aí esse videozinho, que bacana, são imagens de um famoso cinegrafista amador, né, em Spa-Francorchamps, 1991. Algumas semanas atrás eu contei a história dessa corrida, né, que é a corrida que promoveu a estreia do Schumacher, e vocês reparam devem ter reparado, se não repararam eu vou mostrar a foto daqui a pouquinho, que a camiseta que estava todo mundo utilizando, todos os pilotos, se vocês forem ver esse vídeo, todos os pilotos estavam descendo uma escadinha que levava da parte dos boxes, dos fundos dos boxes, e também do que era quase um paddock. Eu digo quase porque Spa era meio complicado, você tinha parte lá em cima, a reta de largada é aqui, e a reta que vai para o Rouge é aqui, e aqui na minha careca tá a Source, tá? Faz assim, aquela curva, passa por trás da minha careca e vem para cá, tá bom? E sobe o Rouge. Então, são 2 níveis, você tem aqui em cima os boxes, onde ficam os caminhões e tudo mais, aí você desce aquela escadinha que os pilotos estão descendo, e tem mais um platô que leva aos boxes antigos, onde fica a sala de imprensa, fica em cima dos boxes antigos, boxes utilizados durante muito tempo para a Fórmula 3000, para outras categorias de base, categorias suporte, né, no fim de semana da Fórmula 1. Os boxes atuais são, os novos, né, da Spa, foram reformados, são bem diferentes do que aqueles que eu conheci em 1991, mas estão ali no mesmo lugar. Mas enfim, só para dizer que os pilotos estavam descendo ali a escadinha, acho que estavam indo para o briefing, alguma coisa assim, que fica nesse complexo de sala de imprensa, torre de controle, onde é o pódio, tudo mais, onde era o pódio e tudo mais. O pódio era do lado oposto à reta. Agora não, agora eles montam lá na reta de largada mesmo. Mas o pódio antigamente em Spa, o piloto recebia a bandeirada, fazia a Source e não tinha volta de desaceleração. Acho que, aliás, nem sei se tem ainda. Porque como a volta é muito grande, são quase 7 km, o piloto já entrava no box de novo, né? Ou entrava no box, e no caso, quando o pódio era lá embaixo, na reta da descida para o Rouge, os pilotos estacionavam os carros no outro box, né? E depois os mecânicos levavam tudo embora e tal, porque o pódio era ali. Mas enfim. E ali estou eu, né? De pochete enorme. Vejam a foto, tudo bem, vejam a foto, esta foto maravilhosa, que figura, hein? Pode deixar mais um pouquinho na tela, meu caro Thiago, porque é bom ver quando eu tinha cabelo. Os óculos são muito feios. O figurino é um horror, e esta
pochete da Marlboro ainda mais feia. Que vergonha. E a camiseta cabiam 4 de mim lá dentro. Bom, Gachot Uai era a história que eu contei para vocês. O Gachot foi preso e promoveu-se assim a estreia do Schumacher e patati patatá. E quando eu mandei esse vídeo para minha namorada ontem à noite, a primeira coisa que ela observou foi a pochete, e ela achou o máximo. Ela falou assim, gente, que demais usar pochete, as pessoas realmente tinham todas de usar pochetes hoje em dia. Eu discordo frontalmente dessa opinião da Laene sobre pochetes, acho pochete um horror, mas era um negócio muito prático. E a minha era muito grande porque eu usava gravador, bloquinho, mais de uma caneta, levava ali o dinheiro, passaporte, essas coisas que a gente não desgruda quando vai viajar, né? E tudo que eu precisava para exercer o meu trabalho de jornalista. E lembrei então de 1991, dessa pochete, dessa coisa horrível, e estava lembrando, nós estamos em abril, e eu falei assim, putz, daqui a pouco chega o aniversário, deixa eu ver, serão 28 anos da primeira corrida que eu fiz no exterior, já como repórter exclusivo de Fórmula 1. Então eu vou contar essa historinha rapidamente para vocês. Eu comecei a fazer Fórmula 1, já contei, em 1988, cobri as corridas em loco, né? Mas logo depois eu virei editor de esportes na Folha de São Paulo, então eu não ia a todas as corridas. De 88 a 2005 eu fui a praticamente todas, de 91 a 2005 quase todas mesmo, mas nos anos de 88, 89 e 90, como eu era editor de esportes, ou editor adjunto, ou editor assistente, enfim, eu estava na chefia, eu não ia a todas, mas eu me mandava para algumas, eu me escalava para algumas corridas, porque a gente não tinha alguém para fazer Fórmula 1 e tal. E eu acabei fazendo muitas corridas nesse período, né? A primeira fora foi em 89, 88 aqui no Rio de Janeiro. No ano seguinte eu já comecei a fazer as corridas fora do Brasil. Em 91, o nosso repórter Mário Andrade Silva, repórter na Folha de São Paulo, que era o cara que fazia a Fórmula 1, que eu contratei e tudo mais, ele foi morar em Paris. Que todos os jornais grandes do Brasil tinham correspondentes na Europa, baseados na Europa, para cobrir Fórmula 1. E eles também faziam coberturas das coisas que aconteciam nos seus países. Ou Londres, ou Milão, ou Paris, esses eram os destinos, eram as bases mais comuns para o pessoal que cobria Fórmula 1. Principalmente Londres, porque as equipes quase todas na Inglaterra, aquela coisa toda. Mas o Mário foi para Paris como correspondente do jornal por 6 meses. A Folha tinha um programa de correspondentes interessantíssimo, correspondentes no mundo inteiro, numa época... Cara, teve uma época que a gente teve parênteses, tá? A gente teve correspondentes. Eu vou começar pela América do Norte, tá? A gente teve correspondentes nos Estados Unidos, em Los Angeles, Nova York, Miami e Washington. Aí desci um pouco, nós tínhamos um correspondente... Na Cidade do México não tinha, não. Não, acho que tinha, Cidade do México. Aí na América do Sul tínhamos em Buenos Aires, além, claro, dos correspondentes pelo Brasil, espalhados pelo Brasil. As sucursais e tudo. Aí, para a Europa. Olha onde a Folha tinha gente na Europa, naquela época. Lisboa, Madrid, Roma, Milão, Paris, Berlim, Londres, obviamente, Moscou, tinha mais? Bom, uma maluquice linda. Aí, bom, e tinha também Moscou, eu falei, na Europa, e aí tínhamos os correspondentes na Ásia. Tinha gente em Pequim, tinha gente em Tóquio, tinha gente... Acho que era isso. Esses eram os países que a gente tinha correspondentes, quer dizer, a gente cobria o mundo inteiro. Bom, e o Mário foi para Paris, resumindo, voltando, fechando os parênteses. Isso não existe mais, né, em jornal nenhum. Poxa, nem existe mais jornal. Sou um cara muito saudoso, muito nostálgico. O Mário era correspondente em Paris e quando acabou a bolsa dele, era uma bolsa que o jornal oferecia, ele voltou para o Brasil para ocupar o meu lugar, a minha vaga de editor de esportes. E eu passei a ocupar a função de repórter especial de Fórmula 1. A Fórmula 1 era tão importante para a imprensa brasileira naquela época, começo dos anos 90, por motivos óbvios, né? Piquet tricampeão, o Senna já campeão em 88 e 90, bicampeão também em 91. O Senna, maior ídolo brasileiro, aquela coisa toda, as corridas tinham muita audiência, etc. Então os jornais tinham, a Folha tinha um cara, os jornais tinham e a Folha também, um cara só para fazer, basicamente para fazer Fórmula 1, porque viajava muito. Claro, quando eu estava no Brasil eu fazia outras coisas, mas eu dedicava, sei lá, 80% do meu tempo à Fórmula 1, por conta das viagens e também pela produção do noticiário no dia a dia.
E aí, o Grande Prêmio do México de 91 foi o primeiro Grande Prêmio que eu fui cobrir já na condição de repórter especial e exclusivo de Fórmula 1. E lá vou eu para a Cidade do México, o pior de todos para começar, porque o fuso horário é ao contrário, você não tem tempo direito para fazer matéria, é uma correria desgraçada e tal, e levei um computador. Era minha primeira temporada de computador. Eu ia fazer um exclusivo, tal, não sei o que. Então eu peguei lá um laptop, um Toshiba T1000, essa troço aí que vocês estão vendo aí na imagem. Putz, parecia, tinha que puxar um carrinho para carregar a bateria dele. Pesado pra burro, e tinha uma tela de cristal líquido e só escrevia texto. Bom, aprendi lá, fiz um cursinho rápido, como é que transmitia, como é que não ligava na linha telefônica para mandar matéria e tal, e fui pro México. Bom, naquela semana, o Senna, ou dias antes, ele tinha tomado um tombo de jet ski, um capote de jet ski lá em Angra dos Reis, onde ele tinha uma casa de praia. E machucou a cabeça. Putz, gente, foi um drama no Brasil. Drama, parecia que tinha morrido o Ayrton Senna. Bateu a cabeça, fez um corte, meteram um esparadrapo, gás e tiveram que fazer um recorte no capacete dele, porque tinha um galo, e ele foi lá, meteu o capacete e foi pro treino. E não é que o cara, que já era dúvida para a corrida por conta desse acidente de jet ski, capota o carro no treino de sexta-feira, treino livre de sexta-feira. Puta que pariu. Eu falei, agora não. Eu falava assim, Ayrton Senna, por favor, não capote quando o fuso horário é ao contrário. A gente que trabalha em jornal se fode com isso e tal. Saiu do carro na boa tal, mas foi aquele susto, mais aquele dramalhão, aquela coisa toda e tal. Eu sei que por conta desse capotamento que fala, acho que é, né? Por conta dessa cambalhota, o Senna ganhou mais espaço ainda no jornal naquele dia. As fotos eram ótimas, né? O carro de cabeça para baixo, o Senna saiu debaixo do carro e tal. Então eu tive que escrever muito. Escrevi tudo no meu computadorzinho, acho que eu já contei essa história, mas agora foda-se. E fui transmitir. A linha telefônica, para alugar uma linha telefônica numa sala de imprensa, era muito caro. A gente não tinha isso. Então o que a gente usava? A gente usava as cabines telefônicas que eram eu detesto essa palavra, mas enfim, que eram disponibilizadas pelas salas de imprensa. Tinha lá alguns telefones públicos, alguns orelhões, como a gente fala. Às vezes tinha um operador para fazer uma ligação para o exterior e tudo mais. Então você pegava um telefone daqueles, conectava o seu computador com o seu cabine de telefone, aí dava um jeito para o computador discar e mandar o texto. Discar para o número que o jornal tinha passado para a gente, ou que a gente tinha da Infonet, que chamava na época e tal. Não era e-mail, não era nada disso. Então, eu escrevi todo o meu material rápido, voando, né? O Senna capotou, aquela merda toda, não sei o quê, quem fez o melhor tempo, não sei o quê. Aí, bicho, quando eu entrei na cabine, quando eu fui para a salinha onde me indicaram, aqui, olha, você vai para allá, que las operadoras están listas para empezar la transmisión de su artigo. Muy bien, muchas gracias, ahorita mesmo. Cara, a hora que eu entro, era uma sala, digamos, do tamanho dessa sala aqui, talvez. Quanto tem essa sala aqui? 1, 2, 3, 4, 5 por uns 30 metros quadrados, sei lá. Uma mesinha de madeira escura e duas mexicanas operadoras de telefonia, tendo à sua frente um painel cheio de buraquinhos com plugs presos a elásticos. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu botar uma foto aqui para vocês, calma. Em que elas faziam as conexões assim, Senhor Gomes, cabina 2, que pegava um elástico e pum, clicava aqui ou clicava ali. Mr. Thompson, cabine 10. Aí o Mr. Thompson enlouquecido, não dá linha, não sei o que, não tá funcionando. E as duas mexicanas enlouquecidas com aquele painel, que é um painel como este que vocês estão vendo aí agora, uma coisa dos anos 40, 50, sei lá, 60. Eram as centrais telefônicas com telefonistas que conectavam um telefone aqui, o outro aqui, passava a linha para lá. Bicho, a hora que eu entrei naquela cabine, tava a imprensa inteira tentando pegar uma linha telefônica naqueles telefones disponibilizados, e as duas mexicanas enlouquecidas, sem conseguir completar uma única ligação ou passar uma única linha. Eu lá com o meu laptopzinho na mão, eu olhei aquilo e falei assim,
fudeu, não vai dar, isso não vai dar certo. Eu sou meio rápido para algumas coisas, eu não fui nem tentar. Eu virei as costas com o meu computadorzinho, desci, saí da sala de imprensa, tinha um telefone público do lado de fora. Eu lembro, no México você chegava de metrô, no autódromo e tudo mais, tinha um telefone público, eu peguei o telefone, com o computador numa mão, botei o telefone aqui, disquei a cobrar para o Brasil, atendeu uma operadora, uma telefonista, falou assim, me passa para o esporte. Ela me passou lá para a editoria de esportes, eu falei assim, olha gente, eu não vou nem explicar, quem tá aí, quem que digita rápido? Fulana, vai, eu vou passar as minhas matérias, agora eu vou ditar. E eu fui ditando as matérias e alguém lá na redação, eu com o telefone aqui, assim, vou sair e volto. Voltei. Gosto de mostrar as coisas para vocês que são jovens. Olha só, fone, discar. Quando você liga no Disque Pizza, era isso, ó, você discava. Como é que é isso? Seu telefone, por exemplo, é 648225, era o meu número lá de São Paulo. Você vem aqui no 6, faz assim, até bater o dedinho aqui, ó. 64825. Era assim que se telefonava antigamente. E eu com o telefone aqui e o meu computador aqui da mão, né? Lendo e falando, não sei o que, cena, mansa, blá, 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 até que eu consegui passar minhas matérias e finalmente chegou tudo na redação do jornal. Muito bem, isso foi o que aconteceu lá no México, foi engraçado e eu queria lembrar esse Grande Prêmio do México para vocês. Rapidamente, já está longo esse vídeo. 8 pilotos na pré-classificação e 26 largando, ou seja, nós tínhamos 34 pilotos inscritos para o Grande Prêmio do México. Pré-classificação: Leto de Dallara, Gruyard de Fondmetal, que era a antiga Ozella. Fondmetal era uma marca de rodas que acabou comprando, tipo a Red Bull, comprou a Stewart, a Jaguar, e virou Red Bull. A Fondmetal era uma marca de rodas que comprou a Ozella. De Césares e Gachot de Jordan, disputando a pré-classificação, era obrigado porque eles não tinham pontuação, né, do ano anterior, era a estreia da Jordan. Eric Van der Poel de Lamborghini, Pedro Chaves, Portuga, de Coloni, Emanuele Pirro de Dallara e Nicola Larini de Lambo. Não se classificaram Eric Van der Poel, os dois Lamborghini não classificaram, Pedro Chaves da Coloni e o Pirro da Dallara. Aí na classificação foram 30 pilotos para a pista e os 4 últimos, nas duas sessões, né, sexta e sábado, 2 treinos oficiais, que a gente chama de treino oficial. Acabaram não se classificando Comas, da Ligier, com motor Lamborghini, Gabriele Tarquini, da AGS, Stefan Johansson, que já estava na Footwork, com motor Porsche, que era uma bomba. Depois, no meio do ano, a Porsche foi embora e a Footwork meteu o motor Ford lá e tal, para ver se o carro saía do lugar. Fabrício Barbaza, de AGS. Para vocês terem uma ideia, Patrese fez, no primeiro treino classificatório, 1:16.6, tá? Os que não se classificaram, lá atrás, ficaram cerca de 5, 6 segundos, foram 5, 6 segundos mais lentos, 21, 22 e tal, tipo a Williams hoje. Patrese fez a pole, no fim das contas, Mansell foi o segundo no grid e o Senna foi o terceiro, todo mundo com os tempos da sexta-feira, não lembro o que aconteceu no sábado, que a pista estava pior. E aí o Patrese ganhou a corrida, com o Mansell em segundo e Senna em terceiro. Eu estou dando todos esses dados para vocês pelo seguinte: a Williams tinha no Mansell, obviamente, o primeiro piloto, obviamente, né? E se tinha alguém ali em condições de lutar com a McLaren pelo título, com o Senna, basicamente, pelo título, ou com o Prost na Ferrari, mas a Ferrari naquele ano não foi bem, era o Mansell. Patrese fez a pole, ganhou a corrida com 1,3 segundo de diferença para o Mansell, e eles colocaram 57 segundos no Senna. O carro da Williams de 91 era muito bom, o problema é que na primeira metade do campeonato quebrava o tempo inteiro, e foi assim que o Senna foi campeão, porque na segunda metade o carro melhorou demais e em 92 o Mansell foi campeão, vocês se lembram. 57 segundos, só os três chegaram na mesma volta. Patrese, Mansell e Senna, quase um minuto atrás. O De Cesaris de Jordan foi quarto colocado, uma volta atrás. Roberto Moreno foi o quinto, de Benetton. E Eric Bernard de Lola foi o sexto colocado. 6 que pontuavam. Depois o Morbidelli de Minardi, Butsen, Hakkinen, olha que grid fantástico. Herbert, Modena, Nakajima, Blundell, Gachot,
Suzuki, bom, 12 pilotos apenas terminaram a corrida, naquela época quebrava-se muito mesmo. O Nelson Piquet quebrou, teve um problema de rolamento, o Maurício Gugelmin, problema de motor. Piquet corria na Benetton e o Gugelmin na Leyton House, ou Lola, ou March, como queiram. Né? A gente chamava de March, não de Leyton House. Chama atenção para isso, 1 segundo ponto 3 do Patrese para o Mansell. E vê se teve babaquice de ordem de equipe, dona Ferrari. Mansell, 1 segundo ponto 3, não é que o cara tava 20 atrás. 1.3 você consegue trocar, manda trocar aí, ninguém nem vai perceber, troca aí, passa, ninguém vai ver. 1 segundo ponto 3 é assim. Não fez. O Mansell não foi campeão. Não seria. Mesmo se trocasse, não seria. Por isso, a inutilidade dessa história de ficar... E olha, não seria, mas talvez até quase fosse. Seria uma ordem de equipe inútil? Seria, porque não ia resultar num título mundial para o Nigel Mansell. Mas, sobretudo, foi preservado o esporte. Tá, dona Ferrari? Acabou. Comecei falando de pochete na Bélgica, passei pelo telefone no México e terminei falando de ordens de equipe da Ferrari na China. Esse vídeo ficou bom demais, hein? Tchau, gente. Boa quarta-feira para todo mundo. Nossa, 22 minutos. Vou levar um esporro do Vitor Martins, que nem me ver.